Agradecendo a todos os telespectadores que nos permitem a entrada em seu lar com nossas imagens e o nosso TV Paraná Esporte. Humildemente, a TV Paraná Esporte, a família TV Paraná Esporte, agradece as visualizações, as curtidas na rede social. E se você quiser sempre acompanhar a nossa programação do TV Paraná Esporte e da nossa grade, você acesse ao Facebook TV Paraná. E se você quiser ver as gravações também do nosso TV Paraná Esporte, no YouTube, canal /TV Paraná. Nossas manchetes do TV Paraná Esporte hoje são as seguintes. O secretário municipal de esporte, Ricardo Gonçalves, faz um balanço dos Jogos Escolares do Paraná, fase final. Competição que foi realizada em Arapongas nesse mês de agosto. Semana movimentada na Copa do Brasil, principalmente pelo clássico Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians. Eliminatórias da Copa do Mundo. Seleção brasileira enfrenta essa semana o Equador na altitude, jogando contra a boa equipe do Equador e os 2.850 metros de altitude de Quito. Brasileirão da Série B, Paraná perde para o Bahia, está agora muito próximo do Z4 da zona de rebaixamento do Brasileirão da Série B. Brasileirão da Série A, na semana que completa 102 anos, Palmeiras é mais líder do que nunca no Brasileirão. Vamos então receber o secretário municipal de esporte, Ricardo Gonçalves, que após o término da maior competição esportiva do Paraná, também do Brasil e da América, os Jogos Escolares do Paraná, fase final, foram realizados, ao que me parece, e pela análise que já fizemos aqui fora do estúdio, com grande sucesso em Arapongas. Mas o professor Ricardo Gonçalves vai estar falando conosco sobre esses jogos, sobre o sucesso. Aqui estiveram 6.500 atletas participando dos jogos intensamente em 9 dias de competições. Seja bem-vindo ao TV Paraná Esporte, professor Ricardo. Obrigado, professor. É sempre uma honra estar presente aqui. Como é bom esse balanço que a gente faz de vez em quando em algumas competições. Brincávamos, né, que a nossa... fechar com chave de ouro, o senhor brincava, né? Olha, vamos fechar com chave de ouro com a tocha olímpica. E aí veio essa competição, a maior competição esportiva escolar da América Latina, uma competição de extrema importância. Quantos atletas olímpicos, atletas aí que representam as nossas seleções em diversas modalidades, que saíram desses jogos escolares aí, Brasil afora, e principalmente o celeiro no Paraná, que temos muitos atletas. Então, foram 6.383 atletas, para ser mais preciso, usando toda a estrutura de alojamentos do município, escolas municipais, escolas estaduais, toda a estrutura esportiva do município. Realmente foi assim uma grande festa. Só na abertura nós tínhamos 100 ônibus de atletas aí, então realmente foi uma grande festa. A equipe, já quero aqui na primeira mão agradecer a equipe de trabalho da Secretaria de Esporte, os técnicos, todo o pessoal das outras secretarias, né, segurança, saúde, que nos ajudou muito, e principalmente o pessoal da equipe de limpeza, que eram os primeiros a chegarem e os últimos a saírem. Era 6 horas da manhã até meia-noite, todo dia, e foram aí uma semana de muito trabalho. Então, e agora sim, passado um tempo, já baixou a adrenalina e conseguimos fazer esse balanço muito positivo. Professor, é lógico que uma competição ela se molda principalmente pela organização. E a gente sabe que nesse ponto, talvez o estado do Paraná ele esteja muito à frente dos outros estados nessa questão de organização da competição. A competência com que é realizado esses jogos pela Secretaria de Esportes do Paraná, com o respaldo da Secretaria Estadual de Educação, mais o trabalho da sua equipe, da Secretaria Municipal de Esporte, fez com que tivesse um sucesso muito grande esses jogos escolares. Porque a gente via
não só a movimentação dos atletas, mas a gente via o comércio vendendo lanchonetes repletas de atletas de outras delegações, você via pelo uniforme que eles usam, né? E também a rede hoteleira, na questão de estar recebendo autoridades, de estar recebendo até delegações que ficaram em hotel, e também, sem dúvida nenhuma, o respaldo que deu os diretores das escolas municipais e estaduais na questão de alojamento, né? A gente sabe que teve alojamento aí, que teve recepção de atleta, que teve todo um aparato para receber os atletas, né? Verdade, professor. Não posso deixar de agradecer, né, o núcleo, a professora Maria Onide, e agradecer todos os diretores das escolas estaduais e escolas municipais. Contar um pouquinho dessa história. Há 2 meses atrás, o Estado nos procurou, quase que empurrando os jogos para nós, porque eles não tinham uma sede e tinham a certeza de que Arapongas poderia ser essa sede em cima da hora. E realmente, 2 meses para organizar uma competição dessa foi muito difícil, mas tivemos o apoio dos diretores, das escolas, e a nossa maior preocupação era essa, os alojamentos, né? Então, no plano inicial lá da Secretaria de Estado, eram 419 salas, nós tínhamos 270 no município. Então, era... Para atender quantos municípios, Ricardo? Foram eu tenho em número de núcleos, né, na verdade, de instituições, foram 705 instituições de ensino. 705 escolas do Paraná que estiveram presentes aqui, alojando e fazendo refeição também, né? Isso, das refeições, e assim, então, fechamos esse contrato, digamos assim, com o Estado, e aí vestimos a camisa, e a população de Arapongas vestiu a camisa, né? Então, esses 6.383 atletas geraram aí, durante essa semana, 40 mil refeições foram servidas lá na Expoara, que foi o centro de convivência e o refeitório, né? Então, vamos lá, 40 mil refeições. Os técnicos lá da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo, eles fazem a conta que, na média, cada atleta, cada pessoa que vem para o município sede, tem um gasto aí na cidade para comprar uma lembrancinha, um lanche, enfim, de R$150. E aí nós fizemos agora essa conta meio rápida. Então ficaram no município, aí na rede de alimentos e restaurantes, R$957 mil, quase R$1 milhão que essas pessoas deixaram aqui no município. Aí, sem contar locação de som que foram feitos, serviços que foram contratados, hotéis, por exemplo, né, fecharam praticamente todos os hotéis do município para arbitragem e organização. E a Expoara também, que foi locada a Expoara para o refeitório, centro de convivência e algumas modalidades que foram realizadas lá dentro. Então, assim, realmente, eu acredito que agora, e numa semana, né, para o comércio, logo após o Dia dos Pais, então a abertura foi no final de semana do Dia dos Pais, que é natural o comércio dar uma queda, ter um rendimento, um faturamento um pouco menor, e isso conseguiu manter, né, a comercialização aí, o comércio do Dia dos Pais e mais uma semana. Conseguimos estender mais uma semana. Então, tenho certeza que para todos os moradores de Arapongas foi muito bom. Não só o comércio, como os postos de gasolina, teve, a gente sempre que a gente acaba conversando com amigos da gente, tiveram uma movimentação muito grande de vendas. E não vou ficar aqui citando o nome, mas tem um que vende cachorro-quente, ele falou assim, professor, quando vai ser o próximo jogos que vai ter aqui? Eu falei assim, eu nem vou fazer essa pergunta para o Ricardo, porque senão daqui a pouco aparecem outros jogos aí, e o Ricardo vai falar, mais um não aguento, né? Mas é uma realidade. E essas 40 mil refeições que foram servidas, o alimento é comprado aqui em Arapongas também, então imagina um montante de arroz, feijão e assim por diante, né? Muito bem. Ricardo, a gente vai encerrar o nosso primeiro bloco do TV Paraná Esporte e vamos tomar um cafezinho aqui, ó, que o Luciano preparou ali para nós, café de homem. Deve ser terrível, né? Mas a gente vai tomar um cafezinho e a gente já volta com o segundo bloco do TV Paraná Esporte.
Arapongas prefere sempre o melhor. Moli Center. Terça é dia de feira no Moli Center. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Moli Center. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Moli Center é bom demais. Moli Center. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Moli Center. Bom e barato do jeito que você gosta. Atlética Personal Training e Fitness, a sua melhor opção em treinamento personalizado e fitness. Faça personal training, pilates, aerojump, zumba, duathlon, BMX Bike Indoor, assessoria para corrida, treinos especiais para gestantes e melhor idade. Pioneira no primeiro reality Atlética Informa, um projeto que está emagrecendo Arapongas em parceria com nutricionistas e psicólogos. Excelente localização, diferencial em atendimento com profissionais especializados e programas exclusivos que fazem da Atlética referência no segmento de personal training e fitness. Aqui a tecnologia, ciência e a ética garantem para você os melhores resultados. Agende agora sua aula experimental. Ligue 3316-0060. Viva com mais qualidade de vida e saúde. O café estava amargo, mas o papo tá bom. Voltamos com o TV Paraná Esporte, segundo bloco, falando e conversando aqui com um balanço dos Jogos Escolares do Paraná, fase final, que foram realizados aqui, era com o secretário de Esporte, Ricardo Gonçalves. Ricardo, e a gente sabe do nível técnico dessa competição. Todos sabem, até há uma disputa entre as escolas públicas contra as escolas particulares, na minha opinião, uma disputa até desigual, porque o investimento das escolas particulares é muito maior, e a gente sabe que tem muito mais condição de chegar a uma fase final do Paraná e ser campeão com mais sucesso as escolas privadas, né? Agora, as escolas públicas participaram e nós tivemos aí algum resultado expressivo de escolas de Arapongas que a gente pode estar citando? Então, professor, o nível técnico é muito grande mesmo, né? E assim, pensando que são alunos de 15 a 17 anos, grande maioria desses alunos que estão na fase final já são atletas mesmo, né? Já estão aí indo para profissionalização, já ganham bolsas, bolsa do top, e pensar assim, por exemplo, em modalidades como a GR, por exemplo, 15 a 17 anos, o atleta já está pronto, né? Já é um atleta profissional. Nós tivemos o único resultado satisfatório para Arapongas, foi o 3º lugar do Colégio Racanelo no badminton masculino, né? Então, na classificação em duplas, nós tivemos o basquete masculino. Mas tivemos vários atletas, por exemplo, no ciclismo, nós tivemos um 4º lugar, 5º lugar. É uma boa participação. Boa participação, né? Mas medalha foi só o Racanelo. E esses atletas aqui, os campeões das modalidades, vão representar o Paraná. Então agora é feita uma seleção, né? Esses atletas representam o Paraná. Passa a ser a seleção paranaense. Que vai a João Pessoa. A João Pessoa, em novembro, de 10 a 19 de novembro, para as Olimpíadas Nacionais, os Jogos Escolares da Juventude, né? Em João Pessoa. E ainda nós temos, a gente acaba não comentando muito, mas nós temos a categoria ACD, né, que são a categoria dos especiais, tivemos bocha adaptada, badminton para cadeirantes, enfim, várias modalidades, o Golf 7, que também tem os jogos que vai ser realizado em São Paulo, de 21 a 26 de novembro, então, que daí é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, né. Então nós tivemos, além disso, além das modalidades tradicionais, também as modalidades especiais, como se fossem as Olimpíadas e as Paralimpíadas, né. E só fazendo mais um adendo do número, essa edição, essa de Arapongas, foi o recorde de participação. 6.383 atletas é o recorde de participação. Nunca teve tantos atletas, tantos participantes inscritos em outras edições. É que esse ano nós não tivemos paralisação também. Aquele ano foi difícil, né? Foi muito difícil. Foi muito difícil na fase municipal, regional, macro, no final, na macro. Foi muito difícil no ano passado, pela paralisação dos professores. Esse ano, me parece que se terminou os Jogos Escolares a contento, né? E eu acho que esse recorde já tinha sido anunciado pelo professor Aloysio, pela professora Márcia
Tomadon, que são coordenadores dos Jogos Escolares, sobre esse recorde. E Arapongas teve o prazer de sediar uma competição que vai ficar marcado pelo recorde de participação, né, Ricardo? Com certeza. Sobre os Jogos Escolares, Ricardo, mais alguma coisa que você queria falar? Eu acho que era isso. Mais uma vez, só deixar o agradecimento, então, a todos os diretores que cederam as escolas para servir de alojamento, que fizeram uma ótima recepção, não tivemos reclamação nenhuma. Agradecer também aqueles que cederam os espaços para competições esportivas, como os colégios, também tivemos o Valfredo, o Marquês, o Garcês, enfim, o Emílio, todos os locais, a Unopar, que serviram de alojamento. Deixar um agradecimento especial também para a equipe da Expoara, que abraçou a causa. Então, no contrato, eles tinham alugado só para o refeitório e abriu as portas, mesmo escancararam as portas, para a gente fazer o centro de convivência e algumas modalidades. Eu senti assim, professor, que não foi um evento da prefeitura, foi um evento que o município, a cidade de Arapongas abraçou. E aí, por isso que saiu tão bem. Assim. Tivemos, olha, eu não tinha visto isso acontecer muito, não. Aconteceu na Tocha e agora também, pessoas indo procurar lá, olha, eu quero ser voluntário, eu quero ajudar. Né? E isso não é comum acontecer no Brasil. Lá fora é comum acontecer, né? Nós somos face às próprias Olimpíadas, né? Que aconteceu, ao voluntariado que aconteceu. Exatamente. E isso me surpreendeu. As pessoas pedindo para ajudar. Olha, onde que eu posso ajudar? E assim, sem querer receber nada. Tem os interesseiros, mas o que me surpreendeu foi essas pessoas que para fazer pelo esporte. Isso eu queria deixar um agradecimento, então, a essas pessoas que de coração, às vezes, pessoas que eu nem vi, nem conheci, mas eu tenho certeza que abriu o coração para o esporte. E de todas as secretarias também, né, do município. Com né, certeza, tanto sim. a saúde, como transporte, como coisa. Enfim, educação, acho que toda a educação, a cultura, através do ótimo trabalho da Edna, junto com vocês, na abertura dos jogos, eu acho que isso tem que ser valorizado, né? Sempre Arapongas... Secretaria de Obras. Faz uma abertura de dar inveja em Apucarana, sabe? Os caras falam, como é que esses caras conseguem fazer essas aberturas? Não, verdade. É mesmo? Falar dentro do núcleo lá, que a gente que frequenta direto, fala assim, nossa, Arapongas faz umas aberturas... E esse ano teve uma surpresa aí para acender a pira, né? É verdade. A Secretaria de Obras também, que fez uma correria, professor, para instalar esses chuveiros, foram 96 chuveiros instalados em um mês, em 19 escolas municipais. Então, realmente, foi um trabalho, assim, quero agradecer a todos. Cara, encerrado os Jogos Escolares, me parece que Arapongas, você tem já novidades aí. Arapongas participa do Jogos Abertos e já tem título aí, né? Bom, professor, encerraram os Jogos Escolares aqui dia 20. No dia 26, aconteceu a abertura em Apucarana dos Jogos Abertos do Paraná, a Divisão B. E já tem título, né? Nós fomos campeões gerais. Arapongas foi a segunda maior delegação dos jogos. Só perdemos para Apucarana, que é a cidade sede. Então, de fora era a maior delegação. Porque Apucarana não passa pelas fases regionais, né? Para se classificar. Arapongas teve que passar pelas fases regionais. E fomos campeões, então eu quero deixar um abraço a todos os nossos lutadores do kickbox. Primeiro lugar no masculino. Então, campeão geral no masculino e no feminino foi Maringá. Vamos trazê-los aqui no TV Paraná Esporte. Isso, ó. Então, assim, na somatória, né, na classificação, nos 66 quilos, em segundo lugar ficou o nosso Claudemir Rodrigues. Nos 67 quilos, o Adriano Marcelo ficou em segundo lugar. E aí, primeiro lugar do Anderson Pereira de Castro, nos 81 quilos. E isso, na somatória, então, deu o título para Arapongas. Título geral. Lembrando que, assim, o incentivo que nós temos, a Associação de Artes Marciais ia receber o Bolsa Atleta, daí por problema lá na associação eles não receberam, mas toda a despesa, todo o incentivo que é dado para esses atletas, com materiais para treinamento, e isso eu acho que já é um resultado do trabalho da Alma também, que já vem sem dúvida. Né, trabalhando. Vamos, Ricardo, trazer para a gente incentivar mais ainda esses garotos. Vamos trazê-los. Com certeza. Encerrou ontem as competições, a gente já... A competição de kickbox, né, mas vai até o dia 1º. E aí, para a semana que vem, podemos estar agendando, sim. Legal. Beleza. Mais aí uma conquista para Arapongas, Jogos Abertos... Inédito, hein, professor? Paraná, nunca inédito, ganhamos, não. É uma modalidade até bastante difundida, mas pouco conhecida a nível de Jogos Abertos, né? Sim. Muito bem. Ricardo, encerrado isso aí, eu gostaria que você ficasse aqui só para acompanhar um pouquinho. Nós temos essa semana a Copa do Brasil, oitavas de final, e temos aí um clássico importante. Tá aí o Luciano está
esperando ansiosamente por esse clássico, Fluminense e Corinthians. Copa do Brasil, essa semana que tem os seguintes jogos, Palmeiras e Botafogo da Paraíba, Fluminense e Corinthians, Internacional e Fortaleza e Botafogo do Rio e Cruzeiro. São os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os times que eram da Libertadores agora entraram, fizeram o sorteio e já estão nessa fase de oitavas de finais da Copa do Brasil. Falando de Copa do Mundo, eliminatórias da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira de Futebol entra em campo nessa semana, mais uma rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Logo na estreia, o técnico Tite e sua equipe tem uma pedreira pela frente. O Equador fora de casa, além da seleção do Equador ser uma seleção muito boa, também enfrentamos uma altitude de 2.850 metros. E, sem dúvida nenhuma, outro fator que incomoda bastante a seleção é a posição incômoda da seleção, que é atualmente a sexta colocada na classificação das eliminatórias. As eliminatórias que têm os seguintes jogos essa semana: Bolívia e Peru, Colômbia e Venezuela, Equador e Brasil, Argentina e Uruguai, Paraguai e Chile. No complemento da próxima rodada, na outra semana, teremos o Uruguai e Paraguai, Venezuela e Argentina, Chile e Bolívia, Brasil e Colômbia, Peru e Equador. A classificação das eliminatórias tem, no momento, Uruguai liderando com 13 pontos, e segundo o Equador, que é o adversário do Brasil, com 13, terceiro Argentina com 11, em quarto Chile com 10, em quinto Colômbia com 10, em sexto Brasil com 9, em sétimo Paraguai com 9, oitavo Peru com 4, em nono a Bolívia com 3, em último a Venezuela. Gostou da convocação da seleção brasileira, Ricardo Gonçalves? Eu acho que não tinha muito. Eu gostei da convocação do goleiro do Atlético Paranaense, não tinha muito o que mudar, mas eu acho que é um reconhecimento. Ele fez um campeonato brasileiro ano passado muito bom e tem trabalhado muito bem no Atlético. Essa mescla entre jogadores jovens que atuaram nas Olimpíadas e também jogadores experientes, eu acho que esse é o caminho, né? E já preparando, né, para o futuro aí. Eu acho que o grande jogo, na verdade, é o Brasil e Colômbia, quase que o Neymar deve vir com uma garra contra a Colômbia novamente, né? Porque é um jogo difícil. Difícil. O maior adversário nosso contra o Equador, sem dúvida, é a altitude, que é difícil jogar. Ricardo, vamos encerrar o segundo bloco do TV Paraná Esporte. Já a gente volta com o nosso terceiro e último bloco do TV Paraná Esporte. Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais. Molicenter. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter. Bom e barato do jeito que você gosta. Atlética Personal Training e Fitness, a sua melhor opção em treinamento personalizado e fitness. Faça personal training, pilates, aerojump, zumba, duathlon, BMX Bike Indoor, assessoria para corrida, treinos especiais para gestantes e melhor idade. Pioneira no primeiro reality Atlética Informa, um projeto que está emagrecendo Arapongas em parceria com nutricionistas e psicólogos. Excelente localização, diferencial em atendimento com profissionais especializados e programas exclusivos que fazem da Atlética referência no segmento de personal training e fitness. Aqui a tecnologia, ciência e a ética garantem para você os melhores resultados. Agende agora sua aula experimental. Ligue 3316-0060. Viva com mais qualidade de vida e saúde. Terceiro e último bloco do nosso TV Paraná Esporte. Ricardo, nós também tivemos uma rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série D, onde nós temos a participação do Londrina e também do Paraná. Londrina foi derrotado pelo Goiás e com isso caiu na classificação. Ele que almejava chegar entre os 4 no G4, caiu aí em apenas uma rodada. Com uma derrota ele conseguiu cair aí para a 8ª colocação. Você vê o quanto é disputado essa Série B do Brasileirão, que são
poucos pontos que dividem a zona de classificação e a zona de rebaixamento. Para você ter uma ideia, nós temos o Vasco liderando com 41 pontos, em segundo o Atlético Goianiense com 37, terceiro o Ceará com 36, em quarto o CRB com 34. E o primeiro time lá da zona de rebaixamento é o Paraná, não o primeiro time da rebaixamento, mas aquele que é candidato a entrar na zona de rebaixamento é o Paraná com 26 pontos, ou seja, é 4 pontos da zona de classificação. E o Paraná numa posição incômoda nesse Brasileirão da Série D, depois dessa derrota para o Bahia de 3-0. O Londrina faz um jogo espetacular contra o CRB, fora de casa, e aí quando a torcida espera que vai engrenar, né, então, e aí perde em casa para o Goiás. Eu acho que ficou aquele gostinho de que poderia ser melhor, né? Está frequentando hoje a zona de classificação. Né? O CRB está lá com 34, o Londrina, se não me engano, 31, né? Então ele poderia estar chegando lá. Agora, para o Paraná, essa situação ela fica complicada para o Paraná, porque está aí com 26 pontos, joga agora, tem um jogo muito difícil, o Paraná Clube, que ele enfrenta o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa complicou a situação para o Vasco, mesmo estando em último lugar, ele complicou para o Vasco, ele complicou para o Londrina, e com certeza vai ser um jogo muito difícil para o Paraná Clube. Mesmo fora? Jogando no campo. Não, é jogando em Curitiba. Mas é o jogo que o Paraná tem que se soltar, fazer o resultado para sair dessa posição incômoda. E até para ganhar uma motivação interna dentro do clube, né? Ganhar, de repente, não precisa ser uma goleada, mas ganhar aí jogando com uma certa facilidade. Porque você veja bem, se o Paraná ganhar, ele fica entre os 10 primeiros. Você vê como que está muito equilibrado, né? Vamos para o Brasileirão da Série A. Agora o Brasileirão da Série A, ele vai gostar. Ele vai gostar. Hoje é 102 anos. Essa semana a gente comemora os 102 anos aniversário do Palmeiras. Poderia estar aqui com o palmeirense, mas o Ricardo veio aqui nos trazer essas belas notícias do esporte de nosso município e aproveitar também, ele está muito contente porque ele é flamenguista e o Flamengo agora é vice-líder e o Flamengo é time de chegada. Presta atenção aí o Palmeiras. Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos os seguintes resultados na sua 22ª rodada. Ponte Preta 2, Corinthians 0, Santos 0, Figueirense 1, Cruzeiro 2, Santa Cruz 0, Fluminense 0, Palmeiras 2, São Paulo 0, Curitiba 0, Grêmio 1, Atlético Mineiro também 1, Chapecoense 1, Flamengo 3, Vitória 2, América 1, Sport 1, Internacional também 1. Inter continua sem vencer. Nós temos na liderança do Campeonato Brasileiro da Série A, o Palmeiras com 43 pontos, em segundo o Flamengo do professor Ricardo com 40 pontos, o Atlético Mineiro vem em terceiro com 39 e o Corinthians em quarto com 37 pontos. Apesar de teimar em perder, o Corinthians ainda continua na zona de classificação. Lá na zona de rebaixamento entrou o Internacional com 24 pontos, e seguido do Figueirense com 24, Santa Cruz com 19 e o América de Minas com 13 pontos. Ricardo, situação difícil aí para o Internacional e o seu time cresceu na hora certa na competição. Bom, a vaca vai descer do telhado, né, professor? Então eu já conto que o Flamengo é líder do campeonato. Aniversário do Palmeiras, não fala essas coisas, rapaz. Assim, o Flamengo vai crescer muito ainda na competição em outubro, né, quando liberarem o Maracanã, porque hoje o Flamengo não tem casa. Ele é um ótimo visitante e jogando em casa ele tem perdido jogos em outubro, né? Até lá ele perde mais um. Não, mas agora tem umas janelas aí, porque tem jogo da seleção brasileira, enfim. Mas eu acredito muito nessa força. A chegada do Diego deu uma organização boa para o Flamengo. Eu assisti parte do jogo ontem, deu uma organização no meio de campo, ele e o Mancoejo juntos. Agora, o Internacional realmente é um time que surpreendendo negativamente. Porque não é um time para estar lá embaixo, não. E era time para estar brigando, no mínimo, para o G4, né? G4. Então, é uma surpresa muito grande. Não sei, e já trocou técnico várias vezes e continua aí sem ganhar, né? O problema não é Deve ganhar do Flamengo, com certeza. O time, quando fica assim, joga contra o Flamengo para se recuperar. O Palmeiras também. Pelo lado do Corinthians, treinador do Timão espera um melhor resultado.
Cristóvão Borges reconheceu que o Corinthians não jogou bem na derrota de 2-0 para a Ponte Preta em Campinas no último sábado, mas garante que dificilmente repetirá o desempenho ruim mostrado lá em Campinas. No entanto, o treinador não esconde a preocupação com o mau rendimento. Vamos aos gols então de Ponte Preta 2, Corinthians 0. Lá pelo lado do Morumbi, faltaram gols, emoção e público, e sobrou nervosismo no estádio do Morumbi. Na partida que marcou o reencontro com a torcida após o protesto violento que aconteceu lá no centro de treinamento do São Paulo, o São Paulo teve mais uma fraca exibição e não passou de um empate de 0-0 contra o Curitiba. Resultado justo, tamanha a falta de qualidade demonstrada pelas duas equipes no duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vocês fiquem com os melhores ou os piores momentos de São Paulo 0, Curitiba também 0. Permanece com a bola Chaves, faz o lançamento para a esquerda. Michel. Chegou bem demais em cima dele Lucas Claro, mas jogou essa bola por dentro, jogou errado. Thiago Mendes e Graça, boa bola para Chaves, ajeitou por dentro. Cueva, pé direita, riscou pro gol, bola para fora. Primeiro bom momento do jogo foi do São Paulo. A marcação do Edinho. Cueva, boa bola para a esquerda, já passou menos. Cruzamento na área para o Chaves, ele perdeu. Chega primeiro que o zagueiro isola a bola vai embora. Em cima dele a marcação do Thiago Mendes. Berola faz a finta, traz a bola por dentro. Juan, cruzamento na área, a sobra é bom, a defesa do Deni. Já lá na Vila Belmiro, o Santos, que esperava chegar no G4 e se manter no G4, numa manhã de sol e de muito calor, na despedida do Gabigol e um adversário que até então estava na zona de rebaixamento, o Santos ofereceu a vitória ao Figueirense jogando lá na Vila Belmiro. E o Figueirense saiu com uma vitória que deu um alívio, mas não saiu da zona de rebaixamento, e ao Santos custou a sua classificação, a sua saída do G4. Vamos ao gol, então, de Santos 0, Figueirense 1. Para a felicidade desses aí presentes no setor de visitantes da Vila Belmiro, um trançapé, Sérgio Xavier. Olha, um trançapé me parece que até sem a intenção. O Thiago Maia ele dá aquele pulo para tentar evitar o toque, mas ele toca, né? Ele toca e o Jefferson cai, né? Olha, é um lance difícil porque ele também não tem a intenção. O pessoal está querendo invadir, o Ayrton já está tomando bronca do árbitro. Agora sim vem para a bola He-Man, vem para a bola Rafael Moura, bateu, é gol! Já pelo lado da Gávea, o Flamengo do Rio joga muito bem, bate a Chapecoense fora de casa e assume a vice-liderança do Brasileirão. O Flamengo venceu por 3-1 a Chapecoense, lá na Arena Condá, em Chapecó, e assumiu a vice-liderança do torneio com 40 pontos, 3 a menos que o Palmeiras. Os gols da equipe carioca foram marcados por Diego, Leandro, Damião e Mancoello. Kempis descontou para os donos da casa. Com a derrota, os catarinenses estacionam na 10ª posição com 30 pontos. Ricardo, o Flamengo crescendo na hora certa na competição, né? É um time de chegada, a gente sabe disso, e que se tiver a força ainda do Maraca, vai ser um time difícil nessa reta final do Brasileirão, né? Eu acredito que o Flamengo, bom, há alguns anos, eu comento com todo mundo, há alguns anos eu já estava desanimado de assistir o Campeonato Brasileiro. Esse ano, pelo menos, o Flamengo ainda briga por alguma coisa, e a conta é a seguinte: precisamos de mais 5 pontos para não ser rebaixado.
Então, mas tá crescendo na hora certa. O terceiro gol, o gol do Mancoejo, uma troca de passe com o Guerreiro, com o Diego, não, foi com o Guerreiro mesmo. O Diego tinha saído já. Foi um golaço no ângulo de 3 dedos lá. Foi sem chance pro Danilo. Né? Mais líder do que nunca, Palmeiras não toma conhecimento do Fluminense. Mas ainda antes de falar do Palmeiras, eu até apressei em homenagem ao professor Ricardo, que é flamenguista, sem dúvida, a gente não pode deixar de colocar os gols de Chapecoense 1, Flamengo 3. Fiquem com os gols. Se manda o Flamengo com o Everton. Pelo meio pro Diego. Everton, Guerreiro pede na área. Prendeu por ali o Everton. Bola tocada pro Pará. Vem cruzamento, chute do Diego pro gol. Gol! Veja o lance com o Pará. Bateu de primeira o Diego. Uma bomba, não deu pro Danilo. Você está revendo o gol do Flamengo. É a primeira chegada perigosa do Flamengo com 8 minutos. Diego abre o placar. Olha o escanteio cobrado, bola lá em cima. Corte de cabeça de William Arão. Sobe Gil. Mandou para a área o Felipe. Afasta o Heber. Insiste a Chapecoense. Olha o chute do Kleber Santana. Rebote para o Kempes. Para fazer muita coisa, o Morales palmou para dentro da área, o Kempes mostrou que é artilheiro, tem faro de gol, estava ali posicionado, saiu do impedimento, ficou na linha certa na zaga do Flamengo, esperando o rebote depois da pancada do Kleber Santana que você está vendo de novo. Kempes, tudo igual. Vem buscar o jogo Guerreiro. O Flamengo tem Damião e Mancoejo que entraram há pouco. Aí o Mancoejo fazendo a jogada com o Guerreiro, Mancoejo na cara do gol, Danilo. Olha o Guerreiro na sobra. E o árbitro dá pênalti. Pênalti pro Flamengo. Na minha opinião, pênalti indiscutível, né? O Josimar faz a carga por baixo e por cima também. E o Josimar talvez receba o cartão vermelho, hein? Amarelo pro Gimenez em primeiro momento. Leandro Damião. Ele contra Danilo. Vai para a cobrança, Damião. Partiu para a bola, perna direita para o gol. Gol! Caiu no canto esquerdo o goleiro Danilo. Ótima cobrança do Leandro Damião. Tirando o gol. Apesar de ter feito o gol, tá vindo para cima da Chapecoense também. Tá sendo objetivo. Ó, agora segura. Mancoejo. Damião, olha o Mancoejo. Gol! Golaço do argentino Mancoejo para definir o jogo. Terceiro gol do Flamengo. Por outro ângulo, Mancoejo. 1 para Chapecoense, 3 para o Flamengo. Se fosse uma jogada ensaiada, eu acho que não sairia tão perfeito. Mais líder do que nunca, o Palmeiras não toma conhecimento do Fluminense e marca 2 gols fora de casa. Palmeiras é mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro. Sem tomar conhecimento do Fluminense, venceu por 2-0 jogando no Mané Garrincha no último final de semana, em Brasília. E ampliou para 3 pontos a vantagem em relação ao segundo colocado, que agora é o Flamengo, que derrotou a Chapecoense. E isso faz ficar mais acirrada a disputa entre palmeirenses e os flamenguistas. O Palmeiras lidera, o Palmeiras jogou muito bem contra o Fluminense, não deu chance para o Fluminense em nenhum momento do jogo, foi realmente um massacre, né, Ricardo? Não dá para torcer para o Fluminense desse jeito, né? Difícil, quando a gente precisa contar com eles, tá certo, essa é a rivalidade dos cariocas. Então fique com os gols de Fluminense 0, Palmeiras 2.
Muito bem, e para encerrar o nosso TV Paraná Esportes, nós vamos deixar vocês com uma imagem muito marcante. Nesta semana, o programa é dedicado a todos os palmeirenses de Arapongas e região e do Brasil e aqueles que estão no exterior, que são muitos. 102 anos de lutas e glórias, torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. Parabéns, Palmeiras, para você, torcedor, homenagem do TV Paraná Esporte. Fiquem com as imagens e, ao final, com o hino do Palmeiras. Ricardo, obrigado pela sua participação e esteja sempre conosco e as novidades sempre traga aqui para o TV Paraná Esporte. Tá, joia, professor, muito obrigado por abrir as portas aqui. Pô, e fala alguma coisa do meu Palmeiras. Não, o Palmeiras tá bem, olha, tá... 102 anos. 102 anos. Sabe que meu pai jogou no Palmeiras, né? Então eu tenho um pezinho lá no Palmeiras também. Gosto do Palmeiras, não tem problema. Verdade. Pois é, que bacana. Muito bem, que todos tenham uma semana abençoada e na próxima semana TV Paraná Esporte com vocês e tudo de esporte, tudo sobre Campeonato Brasileiro e também o melhor do esporte de nossa cidade. Um abraço a todos. Cobrança de joelhos dos jogadores do Palmeiras. Aí vem Zapata para cobrança. Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora!